Bom dia, alunos! Hoje será a nossa primeira aula sobre trigonometria. Nesta aula, nós iremos fazer uma revisão das razões trigonométricas. Essa matéria é relativa ao capítulo 16 da apostila módulo 6. Hoje nós vamos ver as razões trigonométricas dos ângulos de 30, 45 e 60, que são os ângulos chamados ângulos notáveis. Nossos objetivos: definir e conceituar as razões trigonométricas fundamentais de um ângulo agudo, identificar figuras geométricas conhecidas associadas aos ângulos notáveis 30, 45 e 60, calcular os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis. Razões trigonométricas de um ângulo de 30, 45 e 60 graus. Trigonometria. A palavra trigonometria vem do grego trigonon, que significa triângulo, mais a palavra metron, que significa medida. De um modo simples, podemos dizer que trigonometria é o ramo da matemática que estuda as razões entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tomando como referência os possíveis valores dos seus ângulos agudos. As aplicações da trigonometria remetem em diversos campos dos conhecimentos, tais como engenharia, astronomia, ciências naturais, e especificamente matemática, física e química. Razões trigonométricas fundamentais. De um modo resumido, podemos seguir a seguinte linha de raciocínio. Dado um ângulo agudo alfa, isso é, um ângulo cujas medidas está entre 0 e 90 graus, podemos construir naturalmente um triângulo retângulo, no qual um dos seus ângulos tem a medida alfa. Note que dois possíveis triângulos retângulos assim podem ser automaticamente semelhantes e produzidos. Então temos a primeira figura, um ângulo alfa, a segunda figura, um triângulo retângulo, e a terceira figura, dois triângulos retângulos, um escrito dentro do outro. Isso significa que, embora as suas medidas não precisam ser unicamente determinadas, as razões entre elas são únicas devido à proporção e obtidas a partir da razão de semelhança entre seus dois lados de triângulos. Desse modo, associados ao ângulo alfa, definimos as seguintes razões trigonométricas. Seno é o cateto oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa do triângulo retângulo. Na figura ao lado, podemos identificar o seno de alfa como sendo B sobre A, onde B é o cateto oposto e A é a hipotenusa. Cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa, ou seja, o cateto que forma um dos lados do ângulo, que é o segmento C, sobre a hipotenusa do triângulo, que é A. Então, cosseno de alfa é igual a C sobre A, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Relacionando com a figura, é B sobre C. Então, as três razões trigonométricas abaixo são estabelecidas e chamadas de razões trigonométricas fundamentais de um ângulo agudo. E elas são chamadas de seno, cosseno e tangente. Vejamos a seguinte situação problema. Dois amigos, João e Pedro, estavam caminhando no centro da cidade, quando João olhou para cima e viu um prédio bastante alto em comparação com os outros, e perguntou a Pedro se ele saberia dizer aproximadamente a altura de um prédio.
Pedro então respondeu: se eu tivesse um teodolito na mão e uma trena, eu te responderia com certeza qual é a altura do prédio. João duvidou, dizendo que era impossível fazer essa medição somente usando esses dois instrumentos. No mesmo momento, Pedro falou: João, acho que, do ponto em que estamos, vejo o topo do prédio sobre um ângulo de 45 graus. Então, caminhou em direção ao prédio contando os passos, até chegar a um ponto onde ele achou que enxergava o prédio sobre um ângulo de 60. Ao todo, foram 20 passos largos. Pedro disse então: meus passos largos servem aproximadamente igual a 1 metro. Se eu tivesse um teodolito e uma trena, essas medidas seriam mais exatas. Sendo assim, podemos simplificar o problema dessa seguinte forma. Nós temos dois triângulos, um inserido no outro, o primeiro com ângulo de 45, o segundo com ângulo de 60. Temos a distância entre a base de 20, uma outra distância de y e a altura dos dois triângulos, x. Nosso objetivo é calcular x. João, observe que não sabemos a distância y do ponto B até o prédio e muito menos a altura do prédio, que é x. Mas conhecemos a distância entre os pontos A e B, bem como os ângulos sobre os quais visualizamos o prédio neste momento. Agora, utilizando a trigonometria, podemos calcular a altura do prédio x. Note que tangente de 60 é x sobre y. Logo, y é igual a x sobre a tangente de 60. E da equação tangente de 45, nós temos que é x sobre 20 mais y. Obtemos então que tangente de 45 é igual a x vezes tangente de 60 sobre 20 vezes tangente de 60 mais x. Pronto, disse Pedro, resolvemos o problema. Descobrimos que x é igual a 20 vezes tangente de 45 vezes a tangente de 60 sobre tangente de 60 menos a tangente de 45. Pedro então disse: opa, pronto, nada. Eu ainda não sei qual é a altura do prédio e nem temos uma tabela periódica por aqui para substituir os valores das tangentes. E agora, como fazer essa? Como a trigonometria é uma ferramenta muito útil para resolver diversos problemas, podemos encontrar nos livros ou nos manuais ou até mesmo na internet os valores das tabelas trigonométricas, ou seja, os valores do seno, cosseno e tangente de ângulos. Essas tabelas são chamadas de tabelas trigonométricas. Vejamos um exemplo da tabela trigonométrica. Nós temos os ângulos em graus e os seus valores de
seno, cosseno e tangente. E agora, como Pedro vai sair dessa? Como podemos calcular tangente de 60 e tangente de 45 sem o auxílio da tabela trigonométrica? Para responder essa pergunta, recorremos aos conhecimentos da geometria plana. Por exemplo, conhecemos um triângulo retângulo com ângulos agudos ou de 30, 45 ou 60. Se um ângulo agudo for de 30, o outro será de 60. Conhecendo tais triângulos e suas medidas, podemos facilmente calcular a tangente desses ângulos e aí sim resolvemos o problema. Assim, comecemos a pensar como produzir um triângulo retângulo com ângulo agudo de 45. Vamos recorrer aos quadrados. Esse é fácil. Desenhe um quadrado. Digamos que a medida de um dos seus lados seja 1 decímetro. Note que temos 4 ângulos retos e 4 lados de 1 decímetro cada. Agora traçamos a sua diagonal. Se o lado mede 1, então a sua diagonal mede raiz de 2. Logo, os ângulos da base desse triângulo formado em cinza na figura ao lado representa um triângulo retângulo isósceles, cujo os lados são 1, 1 e a hipotenusa é raiz de 2. E o ângulo agudo mede 45. Pronto. Agora, com as medidas do triângulo retângulo isósceles ao lado, podemos calcular os valores do seno, cosseno e tangente de 45. Desse modo, temos que seno de 45, cateto oposto sobre a hipotenusa, 1 sobre raiz de 2. Que é, usando a radiciação, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, cateto adjacente sobre a hipotenusa, 1 sobre raiz de 2. Novamente usando a radiciação, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45, cateto oposto sobre cateto adjacente, 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, a tangente de 45 é igual a 1. Vamos continuar o cálculo dos ângulos notáveis. Vamos usar agora um triângulo equilátero. Como um quadrado é um quadrilátero equilátero, tentemos então alguma coisa com o triângulo equilátero. Desenhe um triângulo equilátero e digamos que a medida dos seus lados é 2 decímetros. Note que temos 3 ângulos agudos congruentes medindo 60. Agora, vamos traçar a altura desse triângulo. E nós teremos 2 triângulos retângulos, com os catetos medindo 1, raiz de 3, que é a sua altura, e a sua hipotenusa mede 2. Observe o terceiro triângulo cinza ao lado. É um triângulo retângulo, cujos ângulos são 30 e 60. Os catetos são 1, raiz de 3 e a hipotenusa é 2. Assim, observando esse triângulo, nós podemos calcular a medida do seu seno, cosseno e tangente, dos ângulos de 30 e 60. Vamos iniciar o cálculo de mais algum ângulo notável. Vamos fazer a medida do seno, cosseno e tangente do ângulo de 60. Observe a figura ao lado e vamos ver. Seno de 60, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Tangente de 60, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60, raiz de 3 sobre 1, que é igual a raiz de 3.
Desse modo, temos os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo de 60 graus. Agora vamos fazer o cálculo do ângulo de 30 graus. Vamos focalizar no ângulo de 30 graus acima na figura. Seno de 30. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. 1 sobre 2, 1 meio. Seno de 30, 1 meio. Cosseno de 30, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. O mesmo raciocínio poderia ser feito para qualquer outro triângulo equilátero, tomando uma outra medida de lado e, simplificando, a resposta daria a mesma. Tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis 30, 45 e 60. Coletando os resultados obtidos anteriormente, somos capazes de produzir uma pequena tabela com os ângulos de 30, 45 e 60. Essa tabela é importante para resolver vários problemas na matemática. Pronto, com essa tabela em mãos, podemos retornar ao problema inicial de João e Pedro e calcular a altura do prédio. De volta ao problema. Com a tabela em mãos, Pedro substituiu os valores e obteve o seguinte resultado. X é igual a 20 vezes tangente de 45 vezes a tangente de 60 sobre tangente de 60 menos tangente de 45. Substituindo tangente de 45 por 1 e tangente de 60 por raiz de 3, temos que x é igual a 10 raiz de 3 vezes raiz de 3 mais 1. Mas isso ainda não está correto para a gente dar uma resposta em metros. Sendo assim, vamos usar a raiz de 3, aproximadamente 1,73. Sendo assim, temos que x é aproximadamente 47,23 metros. Dica legal. Aqui vai uma dica legal para vocês montarem a tabela. Comece escrevendo a tabela em um papel em branco. Vocês vão colocar seno, cosseno e tangente e nas colunas 30, 45 e 60. Na primeira linha, escreva 1, 2, 3. Na segunda linha, escreva 3, 2, 1. Tire a raiz quadrada de todos. Divida por 2. Para a tangente, basta dividir o valor do seno sobre o cosseno. E assim você montou a tabela. Exercício resolvido. 1. Na figura abaixo, tem-se um triângulo ABC, cujos ângulos internos têm as medidas indicadas na figura. Então, temos o triângulo ABC e os ângulos 30 e 60. Se o ponto P é o ponto médio de AB e AC, que é a hipotenusa, mede 10, qual é a medida do segmento AM? Solução. Como o triângulo ABC é um triângulo retângulo e temos que a medida da sua hipotenusa é 10, usamos as razões trigonométricas. Cosseno de 30 é AB sobre AC, ou seja, cosseno de 30 é AB sobre 10. Pela tabela trigonométrica, cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Sendo assim, AB vai ser 10 raiz de 3 sobre 2, AB 5 raiz de 3 centímetros. Agora, o ponto M é dito pelo problema como sendo o ponto médio do segmento AB. Concluímos então que a medida do segmento AM é dada por AB sobre 2. Sendo assim, AM é 5 raiz de 3 sobre 2 centímetros. Vejamos mais um exercício resolvido. Um paralelogramo tem lados medindo 8 e 12 e um de seus ângulos internos mede 120.
A soma dos ângulos internos é 360. Sendo assim, os outros dois ângulos do paralelogramo medem 60. Observe a figura. Traçamos a altura desse paralelogramo, porque para calcular a sua área, precisamos da sua altura, porque a área é base vezes altura. Então, nós temos a base que mede 12 e precisamos da altura H, que está marcada na figura. Nós vamos usar a trigonometria para resolver esse problema e calcular a altura H. Seno do ângulo 60 é igual a H sobre 8. Seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Sabemos da tabela trigonométrica que o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Sendo assim, H sobre 8 é igual a raiz de 3 sobre 2. Multiplicando e simplificando, temos que H igual a 4 raiz de 3. Agora eu já posso calcular a área. A área é base vezes altura, ou seja, a área é 12 vezes 4 raiz de 3. A área, 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Vejamos mais um exercício resolvido. Na figura abaixo tem-se o trapézio isósceles, cujos lados têm medidas 2, 4 e 6. A medida do ângulo assinalado é, então eu quero calcular a medida do ângulo alfa. Eu tenho o trapézio, então eu tenho que desenhar a altura desse trapézio e usar as razões trigonométricas. Vejamos. Desenhe a altura do trapézio. Observe o triângulo em cinza. Nós temos que um dos catetos mede 1, a hipotenusa mede 2 e eu preciso calcular a altura. Usando o fato do trapézio ser isósceles, nós temos que o cosseno de alfa é igual a 1 sobre 2. Logo, consultando a tabela, temos que alfa é 60. Assim, a resposta correta é a letra A. Nessa aula, o que você aprendeu? Que podemos associar um ângulo agudo às suas razões trigonométricas fundamentais. Quando esse ângulo agudo for 30, 45 e 90, nós podemos deduzir facilmente os valores de seno, cosseno e tangente. Esses ângulos são chamados de ângulos notáveis. E você aprendeu uma dica importante para lembrar das razões trigonométricas desses ângulos notáveis. Você viu que a tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis ela é útil para resolver problemas matemáticos. Para concluir a aula de hoje, eu peço que você veja capítulo 16 do módulo 6, as páginas 6, 7, 8, 9 e 10. E refaça o exercício resolvido 12. Um abraço e fique com Deus.